Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós chegamos hoje, né, a nossa 13ª aula da disciplina de Segurança do Trabalho 1 do curso técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. A aula de hoje tem por tema sinalização de segurança. Então a gente vai ver que a gente vai tratar especificamente sobre duas normas. Uma é a NR26 e a outra é a NBR 7195. Então essas duas normas são as normas que a gente tem que vai tratar sobre o assunto de sinalização de segurança, ou seja, a gente vai entender principalmente quais que são as principais cores utilizadas, né, nessa parte de segurança e qual cor que basicamente vai indicar, né, o sentido de fazer algum tipo de sinalização, indicar alguma coisa. Então vamos lá. Então, os objetivos da aula, né? Conhecer como deve ser realizado o procedimento de sinalização de segurança, conforme a ANR 26 e a NBR 7195 de 1995. Então, o que é a ANR 26, pessoal? A ANR 26 é a norma regulamentadora, né? Número 26, e a norma que a gente tem, né? Que tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes. Ou seja, a NR 26 ela é a norma que vai entender o que? Ela vai tratar sobre essas questões, ela vai fixar basicamente as cores que devem ser utilizadas nos locais de trabalho com o fim de prevenção de acidente de trabalho. Então, a NR 26, gente, é uma norma bem curtinha, se não me engano, ela tem acho que 2 ou 3 páginas, se não me engano. E a última atualização dela que a gente teve foi em 2015. Então, eu vou deixar essa norma em anexo para vocês na nossa plataforma do Moodle. Vocês vão ver que é uma norma bem pequenininha. Por ela ser uma norma muito pequena, gente, ela não consegue abordar muitas coisas. Então, em complemento à NR26, a gente tem a NBR 7195 de 1995. E essa sim, ela é uma norma um pouco maior, né? E ela vem para complementar a NR26. Então, a NBR 7195, ela de fato fixa as cores que devem ser usadas para a prevenção de acidentes e empregadas também para identificar e advertir contra os riscos. Então, de fato, a NBR 7195, a gente vai ver que vai ser a norma que vai fixar essas cores e vai falar para quais casos que essas cores vão ser utilizadas. Então, essa aqui, né, a NBR 7195, então ela é do ano de 1995. Ela também é uma norma pequenininha, ela tem 3 páginas, só que ela tem, de certa forma, mais conteúdo, né? Ela é mais robusta que a NR26, então por isso que ela é de suma importância de ser estudada. Conceituação. A indicação dos riscos por meio de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. O que significa isso? As cores, gente, na parte de segurança do trabalho, elas são utilizadas, elas são usadas com vistas a advertir contra os possíveis riscos que a gente vai ter nos locais de trabalho e também para indicações de algumas situações, por exemplo, de segurança, que a gente vai ver na aula de hoje. Porém, a utilização dessas cores não vai dispensar, por exemplo, o emprego de outras formas de prevenção de acidente, por exemplo, utilização de EPI, utilização dos equipamentos de proteção coletiva, barreira de segurança e etc. Com exceção das cores verde, branca e preta, que a gente vai ver o que significam essas cores, as demais cores padronizadas nessa norma não devem ser utilizadas na pintura de corpo de máquinas. Então a gente vai ver que a gente vai ter algumas cores que também são muito comumente utilizadas para pintura de corpo de máquina. Os principais objetivos da sinalização de segurança são, então, com qual objetivo que a gente sinaliza, qual objetivo que a gente faz a sinalização de segurança dentro da empresa? Principalmente, né, para a prevenção dos acidentes de trabalho, suma importância, né? A gente também promove a sinalização de segurança para identificar os equipamentos de segurança, os EPIs, os EPCs. Então a gente sinaliza isso também.
A sinalização de segurança ela também é de suma importância para delimitar áreas, ou seja, se a gente está querendo delimitar uma área que um funcionário ele não pode entrar, se a gente está querendo delimitar uma área de trabalho para que nenhum outro trabalhador que não esteja autorizado a estar naquela área tenha acesso. Então a gente utiliza o quê? A gente utiliza a sinalização de segurança para delimitar uma área. A gente utiliza essa sinalização de segurança também para identificar a tubulação de líquidos e gases, advertindo contra riscos, por exemplo. Então a gente vai ver que a gente tem as cores utilizadas para cada tipo de líquido, né, que vai ser transportado nas tubulações. E também a gente utiliza a sinalização de segurança para identificar e advertir contra os riscos existentes. Então vamos lá, gente, vamos estudar as cores. Então vamos partir para o estudo das cores. Então, segundo a NBR 7195, as cores adotadas, ou seja, as cores que devem ser utilizadas para fazer a sinalização de segurança dentro das empresas, são as seguintes. Então, a gente vai estudar 8 cores e ver o que é que elas representam. A cor vermelha, cor amarela, cor alaranjada, cor verde, cor azul, cor branca, cor púrpura, tá? Não rosa, é púrpura. E cor preta. Então a gente vai estudar essas 8 cores e a gente vai ver o que significam essas cores, né? Para quando a gente estiver na empresa, a gente vê alguma placa indicativa, então essas cores elas têm algum significado. Então vamos lá. Primeira cor que a gente vai ver é a cor vermelha, gente. Então o que a cor vermelha ela representa, o que ela significa? Então, gente, a cor vermelha, ela é a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio e também a sua localização, inclusive portas de saída de emergência. Então, gente, dentro da segurança do trabalho, a cor vermelha é a cor que tem que ser utilizada única e exclusivamente para fazer o quê? Para identificar todos os equipamentos de proteção e combate a incêndio. Então, para identificar os sinais de alarme, os hidrantes, os extintores. Todo mundo sabe que os extintores são vermelhos, né? Justamente por isso, para atender a norma regulamentadora, a NBR 7195. Então, as portas de emergência também tem que ser vermelho. Então, tudo que tem a ver com sistema de proteção e combate a incêndio tem que ser vermelha. Algumas empresas utilizam de forma errônea, né, a cor vermelha para sinalizar a situação de perigo. A cor vermelha não deve ser usada para assinalar perigo na segurança do trabalho. Então a gente vai ver aqui mais para frente que para sinalizar perigo, a gente tem outra cor que a gente vai utilizar. Então exemplos, né, para ficar mais claro do que a gente pode sinalizar com a cor vermelha. Então as caixas de alarme, não sei se vocês já repararam, mas sempre é vermelha. Sirene, né, tipo essa sirene aqui para indicar, né, um sinal sonoro e luminoso para quando tem algum foco de incêndio. As bombas também, né? Essas bombas as bombas de água, né? Para o caso de proteção e combate a incêndio também tem que ser vermelha. O próprio extintor por si só é vermelho, né? As placas de localização, ou seja, as placas indicativas, por exemplo, de um extintor, de um hidrante aqui, então notem que essas placas elas têm que ser o quê? Na cor vermelha. As portas de emergência também tem que ser vermelho. Então notem que vermelho tem que estar sempre associado à sinalização de sistemas de proteção e combate a incêndio. Cor amarela, gente. A cor amarela é a cor que tem que ser utilizada dentro da segurança do trabalho para sinalizar situações de cuidado, ou seja, é a cor que a gente vai utilizar para que o funcionário ele olhe e para que ele se previna, ou seja, para que ele tenha um sinal de alerta, ou seja, que ele está numa situação que pode causar um perigo para ele, por isso que a cor amarela ela é utilizada para sinalizar cuidado. Então, o que a gente pode utilizar, pintar, né, de cor amarela para exprimir sentido de segurança? Os letreiros, né? Então esses letreiros aqui todo mundo já viu em shoppings, hospitais, empresas de um modo geral, ele é sempre amarelo, justamente por isso, porque o amarelo, né, é para chamar a atenção do trabalhador
porque ele exprime, né? Ele indica o cuidado, né? Para que o trabalhador ele tenha cuidado ao passar por esse local que tenha piso molhado, por exemplo. Outro local que a gente tem que utilizar a cor amarelo, não sei se vocês já repararam, em corrimão, ou seja, todos os corrimões tem que ser pintado de amarelo. Parapeitos, pisos e partes inferiores das escadas. Então, gente, a gente tem aqui nas escadas também, a gente pode pintar o que a gente chama de espelho. O espelho, gente, não sei se vocês sabem, mas o espelho é a parte vertical da escada. A parte onde a gente pisa, né, que é a parte horizontal, onde a gente apoia o pé, é chamado de pisada. E a parte vertical, que é onde a gente não põe os pés, é chamado de espelho. Então, esse espelho ele pode ser pintado de amarelo, ou então a parte da pisada também, para que justamente o trabalhador ele tenha o quê? Para que isso reforce o sentido de cuidado, para que ele tenha cuidado ao passar por aquela escada. Também, gente, a cor amarela pode ser utilizada nos para-choques de veículo de carga pesada. Então, não sei se vocês já viram, né? Mas veículo de carga pesada, ele pode ter essas faixas aqui diagonais, né? Amarela com preto. A cor amarela também pode ser utilizada para indicar, né? Para confecção de placas com sinal de advertência. Ou seja, por exemplo, essa placa: perigo, não se apoie ou ultrapasse a tela de proteção. Risco de acidente. Ou seja, isso aqui exprime uma situação de cuidado, indica que o quê? Que o trabalhador ele tem que ter cuidado, que ele não pode ultrapassar essa tela de proteção. Então ela dá um sinal de advertência. Isso aqui todo mundo já viu, né? Que são as faixas para delimitação de área, muito utilizado, né? Então quando você quer delimitar uma área, você pode utilizar essas faixas aqui, né? Essas faixas transversais diagonais vermelha com preto. Então essa faixa é muito utilizada para delimitação de área. Outro tipo de faixa para delimitação de área, só que são as faixas horizontais nos pisos, né? Então essas faixas, quando a gente quer, por exemplo, numa empresa, indicar faixas, né? Quando a gente quer indicar caminho para máquinas, o caminho seguro que vocês vão estudar também nas próximas disciplinas, né? Principalmente acho que no segundo período, quando você quer rota de fuga também. Então é tudo utilizado a cor amarela, né? Aqui, delimitação de faixas, ou seja, delimitar, por exemplo, a faixa onde os pedestres, os trabalhadores podem passar e as faixas onde as máquinas, né, vão passar dentro de uma empresa. Esse aqui é um exemplo bem claro, né? Então, separar as faixas dentro de uma empresa, utilizar a cor amarela. E diversos outros fins. Cor alaranjada, gente. A cor alaranjada é a cor utilizada para indicar perigo. Então, notem, gente, que perigo não é cor vermelha, tá? Perigo é cor alaranjada. Então, gente, onde que a gente pode indicar situações de perigo? Então, a gente pode indicar situações de perigo principalmente nas partes móveis de máquinas e equipamentos. Então, qualquer tipo de parte móvel, né, que tenha uma máquina ou equipamento, principalmente máquina de corte, máquina que representa algum perigo, né, de acidente de trabalho, aí essas partes que são móveis, que são removíveis, a gente tem que pintar ela de alaranjado, porque para indicar a situação de perigo. Alaranjado a gente também sinaliza pintando as canalizações para ácido, porque o ácido, né, ele é um potencial causador de acidentes, queimaduras, pode causar até a morte do trabalhador. Então, canalização de ácido, a gente vai até estudar no último slide, lá no finalzinho, também é pintado de alaranjado. A gente também pinta de alaranjado, pessoal, as faces e proteções internas de caixa de dispositivo elétrico que possam ser abertas, ou seja, esses painéis elétricos, quadro de distribuição elétrico dentro das empresas, eles têm que ser pintados de amarelo, que são aqueles quadros que eles podem ser abertos, que podem ser facilmente acessíveis, né? Então o fundo dele, ou seja, a proteção interna dessa caixa, desse quadro de distribuição, tem que ser pintado de alaranjado também, porque para indicar uma situação de perigo. As boias salva-vidas, os coletes salva-vidas, que acabam sendo o quê? Um equipamento, dispositivos, né, de salvamento contra afogamentos, por exemplo. Então eles também têm que ser pintados de alaranjado.
Ainda, gente, o que é pintado de alaranjado? Todo tipo de ferramenta que de certa forma proporcione uma situação de perigo, né? Equipamentos que de certa forma por si só eles são perigosos. Por exemplo, dispositivo de furação. Então as furadeiras, já repararam que furadeira na maioria das vezes ela é sempre alaranjada? Justamente porque ela já fica nas regras de segurança, né? Porque já exprime a situação de perigo. Dispositivo de corte, né? Não precisa nem falar, então toda máquina que por si só ela ela corta alguma coisa, como por exemplo motosserra, né? Então ele tem que ter a cor alaranjada, né, para remeter situação de perigo. E diversas outras cores, né, que possam indicar situação de perigo. A cor verde, né, a cor boa, gente. A cor verde é a cor que é utilizada dentro das empresas para indicar segurança. Por isso, gente, que já repararam que o símbolo de segurança do trabalho, né, do curso de vocês, Tec Segurança do Trabalho, é verde, justamente porque o verde é a cor da segurança, né, a cor boa. Então, gente, onde que a gente pode sinalizar a situação de segurança dentro de uma empresa? Então, a cor verde, ela é utilizada para indicar, por exemplo, a localização das caixas de primeiros socorros, ou seja, a caixa de primeiros socorros, o kit de primeiros socorros da empresa, ele pode, é, ele pode ser sinalizado através da cor verde, né? E também, além da própria caixa de primeiros socorros, a gente pode indicar as plaquinhas, né, de localização das caixas de primeiros socorros. Então a gente tem essa plaquinha aqui, ó, indicativa, né, de onde que está ficando, né, essa caixa de primeiros socorros, indica segurança. Também a gente pode utilizar, isso aqui acho que todo mundo já viu, reparem não sei se alguém já reparou na faculdade ou na própria empresa, em cinemas, shoppings, as passagens de urgência, ou seja, essas passagens de urgência são aquelas passagens que a gente tem que utilizar quando alguma situação de incêndio, alguma coisa acontece, né? Elas são sinalizadas pela cor verde. Por quê? Essa passagem de urgência é o que a gente chama de passagem segura. Então, por isso que ela é indicada pela cor verde, que é a passagem segura que a gente tem que obedecer. Essas orientações que também estão atreladas a essa plaquinha de urgência, né? Para indicar o quê? O caminho seguro que a gente tem que seguir. Então essas plaquinhas que estão pintadas na cor verde é a plaquinha que a gente pode seguir esse caminho porque é um caminho de certa forma seguro. A gente utiliza a cor verde também para sinalizar, não sei se alguém já teve contato com isso aqui, se alguém trabalhou já em laboratório, provavelmente deve ter visto. O chuveiro de emergência e o lava-óleos. Esse chuveiro de emergência, gente, é aquele chuveiro que a gente vai utilizar principalmente para pessoas que tiveram contato com algum ácido, com algum produto químico. E aí é essencial que se tenha esse chuveiro de emergência nesses locais, principalmente lavatório, para que já lave o trabalhador, né, no momento causador do acidente, para que esse ácido que caiu sobre a pele do trabalhador não venha causar algum tipo de queimadura grave. E aí, junto com o chuveiro de emergência, gente, a gente pode ter o lava-óleos, né? Que da mesma forma, se um trabalhador, né, ele sofreu intoxicação via ocular, né? Se algum ácido respingou no olho dele, se ele teve contato com algum vapor que foi de certa forma tóxico, né? Que causou uma queimação, ou de certa forma causou uma simples irritação, aí a gente tem que ter esse lava-óleos, né? Esse lava-óleos é justamente para socorrer, fazer os primeiros socorros desse trabalhador. Então tudo é pintado com a cor verde, justamente para indicar o que? Segurança. As caixas de armazenamento de EPI, eu não sei se alguém já teve contato, se alguém já viu na empresa, caixa de armazenamento de EPI, mas a gente tem, ela tem que ser pintada da cor verde, né? Placas indicativas, por exemplo, de localização de maca. Ainda, gente, placa para delimitação de áreas para fumantes. Eu não sei se vocês já viram, mas algumas empresas elas têm área para fumante, que é uma área que o trabalhador, durante o seu período de descanso, ele pode fumar, né? Por que ela tem que ser pintada da cor verde? Porque, gente, o cigarro, em alguns ambientes, principalmente, por exemplo, se a gente for parar para pensar em uma usina, em uma destilaria, o cigarro, ele produz uma centelha e, consequentemente, ele pode causar um risco de explosão. Então, em determinados locais,
A gente não pode ter um trabalhador fumando, né? Então essas placas elas são utilizadas na cor verde, ou seja, as placas em que é permitido fumar, justamente para indicar o quê? Que naquela área específica, naquela área para fumantes, o cigarro ele não vai representar um risco para a saúde do trabalhador e para todas as pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho. Então lembrando, a cor verde é para representar tudo que tem a ver com segurança. Cor azul. A cor azul, gente, é a cor que é utilizada para indicar o quê? Uma ação obrigatória. Então, quando você vê a cor azul dentro de uma empresa, para sinalizar uma placa ou qualquer coisa que seja, lembrem-se que você é obrigatório você seguir aquela determinada ação. A cor azul ela é muito confundida com a vermelha, porque muita gente tem na cabeça, né, ainda mais por causa de regra de trânsito, essas coisas, muita gente tem na cabeça que a cor vermelha que é para indicar uma situação obrigatória. Mas na segurança do trabalho, não. Segurança do trabalho, a cor azul que é utilizada para passar para a gente a indicação de seguir uma ação de forma obrigatória. Então, por exemplo, as placas para determinar a obrigação do uso de EPI, ela tem que ser na cor azul. Por quê? Então, se você entra numa determinada área e tem lá EPIs obrigatórios, ou seja, é obrigatório você utilizar aquele EPI, tem que vir nessa plaquinha de cor azul. Ainda, quando a gente quer sinalizar a determinação, ou seja, a proibição da não utilização de um equipamento, por exemplo. Então a gente está uma área classificada, por exemplo, que é uma área que tem grande risco de causar um incêndio ou explosão. Em áreas classificadas, depois vocês vão entender o que é uma área classificada mais para frente, você não pode utilizar o telefone. Então, por exemplo, a placa de aviso, proibida a utilização de celular nesta área. Ou seja, se está falando que é proibido é porque você é o quê? Você é obrigado a não utilizar o celular. Você é o quê? Você é obrigado a seguir aquela ação, ou seja, a ação indicada. Então lembra, azul é a cor utilizada para sinalizar alguma coisa, alguma ação que você tem que seguir de forma obrigatória. A cor púrpura, gente, o que é a cor púrpura? A cor púrpura é a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares. Então a cor púrpura, gente, é aquela cor que a gente vai sinalizar para indicar um perigo proveniente de radiação, de partículas provenientes de radiação eletromagnética. Então, por exemplo, não sei se alguém já viu esse símbolo em hospitais, clínicas radiológicas. Esse símbolo aqui basicamente é um símbolo que vai indicar a exposição a material radioativo. Não sei se alguém já reparou em sala de raio-x, normalmente a gente tem esse símbolo e muitas vezes ele é pintado utilizando uma cor errônea, tem que ser a cor púrpura. Então, gente, nas portas que dão acesso a locais onde se manipulam materiais radioativos, um exemplo, sala de raio-x, por exemplo, tem que ser indicada essa simbologia, né, na cor púrpura. Também, gente, a cor púrpura, olha aqui, ela é utilizada para indicar, né, recipientes de material radioativo. Então, quando você vê esse símbolozinho aqui, ó, na cor púrpura, uma caixinha, é o indicativo que naquele recipiente, naquele local, é armazenado material radioativo. Ainda, recipiente de armazenagem de materiais radioativos, por exemplo, pilha é um material radioativo. Então, a gente utiliza também a cor púrpura para indicar qualquer tipo de embalagem para coleta desse tipo de material. A cor branca, gente, é uma cor que é empregada principalmente para quando a gente quer localizar, colocar a faixa de localização dentro da empresa. Então, faixas indicativas de um modo geral, que não sejam as faixas, que não sejam placas, me desculpe, que não sejam placas indicativas de segurança e nem de combate a incêndio, por exemplo. Então, a cor branca ela é uma cor mais genérica. A gente vai utilizar ela, por exemplo, para indicar bebedouros, então placas indicativas de bebedouros, placas indicativas, por exemplo, de recipiente para coleta de lixo, placas indicativas também de refeitório, por exemplo, de RH, então de qualquer setor a gente vai utilizar a cor branca.
A cor branca ela é utilizada também dentro das empresas, principalmente essas maiores, para pintura das faixas, né? Das faixas para demarcar a rua, o caminho, as faixas de pedestre, né? Que é exclusivamente onde a gente tem a circulação de pessoas, né? Então ela é utilizada na cor branca também. De suma importância isso daqui, ó, gente. A cor branca ela também deve ser utilizada para áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência e outros equipamentos de emergência. Ou seja, onde a gente tem os equipamentos de proteção e combate a incêndio, o ideal é que a gente tenha o que? A superfície, que a gente tenha a parede na cor branca. Por quê? Pensa, gente, a cor vermelha é uma cor forte, né, por si só. Então, num caso de urgência, por exemplo, a gente ter um foco de incêndio dentro da empresa, por exemplo, então para que esses equipamentos, né, eles fiquem mais visíveis, para que na hora do vamos ver, para que o trabalhador, consequentemente, ele pode ficar apavorado, né, para que fique mais fácil essa visualização desses equipamentos de proteção e combate a incêndio, a superfície, a cor ao redor desses equipamentos obrigatoriamente deve ser na cor branca, justamente para facilitar a visualização. Por quê? Se for uma cor mais escura aqui, pode vir de certa forma, tender a apagar um pouquinho essa cor vermelha, né? Então lembra, cor branca utilizada em torno dos equipamentos de combate a incêndio. E por último a gente tem a cor preta, gente. A cor preta é a cor empregada para identificar os coletores de resíduo, exceto os de origem de serviço de saúde. Ou seja, os recipientes de coleta de resíduo, seja ele resíduo de papel, resíduo orgânico, resíduo químico e etc., esses resíduos, esses coletores, segundo a NBR 7195, tem que ser na cor preta. Então a cor preta é utilizada única e exclusivamente para esses coletores de resíduo, com exceção dos resíduos originários de serviço de saúde, então seringas, luvas, máscaras e etc. A NBR 7195 determina ainda que, para cada cor de sinalização, deve existir o que a gente chama de cor de contraste. Então, para cada cor de sinalização, a gente tem que ter o que a gente chama de cor de contraste, que é uma cor que vai dar um contraste para que a gente possa utilizar e ficar mais visível aquela situação daquela cor que ela quer passar para a gente. As cores de contraste, gente, também podem ser usadas na forma de listas ou quadrados para destacar a visibilidade. Então a gente tem, por exemplo, principalmente lá na amarela, que é utilizado, por exemplo, a gente vai ver que a gente tem uma cor de contraste, a preta, por exemplo, ela é utilizada na forma de listras. Porém, gente, a cor de contraste, a área da cor de contraste não pode ultrapassar 50% da área total da placa de sinalização. Ou seja, a gente tem uma cor de contraste, porém essa cor de contraste, gente, ela não pode ser, a área dela não pode ser superior à cor que a gente quer indicar, entendeu? Então, as cores de contraste que a gente tem. Então, só relembrando, né, as cores de segurança: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, púrpura, branca e preta. E a cor de contraste é a cor que a gente tem que utilizar juntamente com essa placa. Então, a cor vermelha, que é a cor para indicar os equipamentos de combate, proteção e combate a incêndio, a cor de contraste é a cor branca, né, que a gente viu anteriormente. A cor alaranjada, gente, a cor de contraste dela é a cor preta. Então, junto com a alaranjada, a gente tem que usar o preto. A cor amarela, gente, a cor de contraste é a cor preta, né? É bem fácil de identificar essa, né? Os letreiros, as placas de sinalização, aquela faixa zebrada, né? Algumas pessoas chamam. Então, é bem fácil de identificar que a cor amarela, a cor de contraste dela é a preta. A cor verde tem a cor de contraste branca. A cor azul, a cor de contraste também é branca. Muitas empresas utilizam erroneamente, né, a cor preta como cor de contraste, mas não, tem que ser a cor branca. A cor púrpura, muitas empresas também erram, gente. A cor de contraste dela é a branca. Então, junto com o púrpura, a gente tem que usar o branco. Tem empresas que utilizam o preto ou o amarelo. Deixa eu só voltar para vocês verem aqui, ó. Muitos locais utilizam o amarelo ou até mesmo o preto, mas não. A cor de contraste da cor púrpura é a branca.
Aí a cor branca, né, a cor de contraste nas plaquinhas é a preta, né? E, ao contrário aqui, né, a cor preta nas faixas de segurança, a cor de contraste dela é a cor branca. Essa cor de contraste basicamente é o que? A cor da letra, se a gente for fazer uma analogia. Principalmente a cor da letra utilizada na placa. Então notem, gente, que as únicas duas cores de contraste que a gente tem é a branca e a preta. Ainda, gente, as formas geométricas das placas, elas têm um significado que a gente tem que ter uma atençãozinha especial. Então, quando a gente vê uma placa circular, ou seja, de forma geométrica circular, ela vai passar para a gente um sinal de obrigação e proibição. Então, você viu uma placa circular dentro da empresa, então você pode saber que é uma obrigação ou uma proibição que tem que se seguir. Quando você vê uma placa em formato de losango ou de triângulo, não coloquei aqui, mas ou nesse formato de losango, né? Ou então em um formato triangular, é uma placa para sinalizar a situação de perigo. Então, principalmente para sinalizar áreas que a gente não deve entrar, que a gente tem que tomar cuidado. E as formas geométricas retangulares e quadradas são as placas que vai passar para a gente sinais de emergência e informação adicional, que são as placas de localização, as placas de indicação do caminho seguro e etc. Então, por exemplo, a placa em formato circular, ela é utilizada, como eu falei anteriormente, para indicar proibição e obrigação. Então aqui, se a gente for parar para cruzar os dados, se eu tiver uma placa circular na cor vermelha, eu tenho que vai me passar o sentido de obrigação de seguir uma determinada conduta. Se eu tiver uma placa circular na cor azul, eu vou ter que ser obrigado a seguir uma determinada conduta. A forma geométrica que eu falei para vocês, ou no formato de losango ou no formato triangular, a gente vai ver que essas placas triangulares elas só são utilizadas na cor amarela. Então, para indicar a situação de cuidado ou perigo também. Então, a gente vai ter a cor amarela. As placas retangulares ou quadradas, elas são utilizadas quando elas são na cor vermelha, são as placas indicativas dos material de combate a incêndio. Então, localização de extintor, localização de hidrante, dos sinais de alarme, etc. Quando essas placas retangulares ou quadradas forem na cor verde, são as plaquinhas de segurança ou situação de emergência, né? Os caminhos seguros e etc. Indicação de marca também. E quando essas placas forem na cor azul, elas vão passar para a gente o sentido de informação de uma conduta a ser seguida. As cores, gente, também são utilizadas em tubulações. Então, a NBR 7195, ela também traz as cores que a gente tem que utilizar em tubulação. Aí, para o caso de tubulação, aí a gente já tem algumas cores a mais. A gente não vai restringir só as 8 que a gente estudou até esse presente momento, não. Então, para fins de tubulação, a gente pode ter as seguintes cores. Quando a gente quer a cor vermelha em tubulação, ó, que a gente está falando só de tubulação. Então, a cor vermelha na tubulação vai ser utilizada, né, para identificar as canalizações de água e outras substâncias destinadas a combater incêndio. Então, novamente, as canalizações vermelhas, gente, são as canalizações da água que a gente vai ter para combate a incêndio. A canalização alaranjada, gente, canalização alaranjada vai ser a canalização para produtos químicos não gasosos em geral. Ou seja, qualquer tipo de produto químico que não seja em formato gasoso, ou seja, produto químico principalmente líquido, né? Então vai ser principalmente os ácidos, né, que a gente vai ter, que a gente já viu, né, sinalizado pela cor alaranjada. A cor amarela, gente, é para os gases não liquefeitos. A cor cinza claro é para indicar o que? O vácuo, então canalização de vácuo. A cor cinza escuro é para canalização de tubulação de eletroduto, ou seja, tubulação para instalações elétricas e outros materiais mais. A canalização verde, para fins de segurança,
é a cor para sinalizar o transporte de água, exceto a destinada para combater incêndio. Ou seja, a água para consumo da empresa, para fins de produção dos seus produtos e consumo próprio da empresa, tem que ser sinalizada pela cor verde. A água mesmo é a cor verde. Com exceto a água para combate a incêndio, porque a gente viu aqui que a água para combate a incêndio, ela é sinalizada, a canalização é sinalizada pela cor vermelha. A cor azul, gente, é para indicar, né, o transporte de ar comprimido, gente. O que é o ar comprimido? É aquele ar, né, que fica confinado dentro dessa tubulação e ele tem uma pressão superior à pressão atmosfera, que é o ar que vai ficar confinado ali por um certo período de tempo para depois ser utilizado para outro fim dentro da empresa. Canalização de cor branca, tubulação de cor branca, indica, né, o transporte de vapor. Tubulação de cor marrom vai indicar, né, o transporte de material fragmentado, ou seja, transporte de minério, de petróleo bruto e qualquer fluido não identificado pelas demais cores, ou seja, qualquer tipo de fluido que não esteja identificado pelas cores que a gente está estudando. Canalização ou tubulação preta. A tubulação preta, gente, ela indica transporte de líquidos inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Então, por exemplo, óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, o piche, né, que é utilizado no asfalto. Então, todo tipo de óleo combustível, né, e material inflamável é transportado na tubulação de cor preta. Tubulação de cor de alumínio, né, é utilizada para sinalizar transporte de gases liquefeitos, ou seja, gás de cozinha, por exemplo, né, que é o GLP, gases inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, como por exemplo, óleo diesel, gasolina, de baixa viscosidade, como por exemplo, óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante e solventes. E por último, para fechar, a canalização de cor lilás, né, a tubulação lilás, vai ser indicativo de transporte de álcalis, gente. Então, o que são os álcalis? O álcali, gente, basicamente é qualquer tipo de material, é qualquer tipo de composto que quando você dissolve ele na água, vai gerar um pH superior a 7. Todo mundo já ouviu falar em pH alcalino? pH alcalino basicamente é aquele pH acima de 7, aquele pH ali que já dá o sentido alcalino, né? Então por isso que o álcali, gente, é aquele composto que quando adicionado na água proporciona um pH maior que 7. Então esses álcalis são utilizados em refinarias e também na identificação de lubrificantes. Então as normas que eu utilizei, né, NBR 7195 e NR26. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar nos nossos meios de comunicação. Vou deixar uma atividade para vocês lá na nossa plataforma, tá bom? E qualquer dúvida, tamo aí. Abraço, fiquem com Deus e até mais.